Que é isso que tu tá falando, Cacá. A Cynthia Lummis, ela quer começar a inserir Bitcoin no Tesouro Americano. E aqui esse gráfico ele mostra justamente esse exercício. O que teria acontecido com a dívida americana, que bateu 35 trilhões de dólares aí nos últimos dias, aqui na linha verde, ó, 35 trilhões de dólares. O que teria acontecido se eles tivessem colocado o Bitcoin nos caixas deles lá em 2014 com essa dívida? E aqui em azul está o preço do Bitcoin e na linha rosa está a dívida americana. Eu vou tirar o preço do Bitcoin só para ficar mais claro de ver. Olha o efeito que o Bitcoin teria na dívida dos Estados Unidos. A dívida começa aqui com 34 trilhões ou 71 bilhões na época, e ela vai deflacionando, vai diminuindo o valor devido, porque justamente o Bitcoin, mesmo a dívida crescendo, mesmo eles se endividando mais, como tem Bitcoin nos caixas, e o preço do Bitcoin foi subindo ao longo do tempo, que é essa linha aqui em azul, só o fato de inserir Bitcoin nos caixas deflacionou a dívida deles. Isso é chocante. O que tu ia falar? Não, eu ia só corrigir, Carol, que tu comentou. A linha rosa é a linha que mostra a dívida americana. Na verdade, a linha verde é a que mostra a dívida real americana. A linha azul é o preço do Bitcoin. E a rosa é o exercício que foi feito, Isso. né? Se Isso. tivessem colocado o Bitcoin nos caixas desde 2014, o que teria acontecido se eles tivessem feito isso? Perfeito, Cacá. Desculpa se eu me atrapalhei aqui. Aqui é a dívida americana na linha verde precificada em dólar e, como tu falou, a linha rosa é precificada em Bitcoin. Porque o Bitcoin subiu de preço, né? Aqui em dólares na linha azul. E aí, voltando na linha rosa, o que teria acontecido então se eles tivessem colocado o Bitcoin desde 2014? Deflacionado totalmente. Então, ao invés de chegar nos 35 trilhões que existe hoje, mesmo eles tendo os mesmos gastos, né? Teria deflacionado para 542 milhões de dólares, como mostra ali no fim da linha rosa. É muita Olha que diferença. doideira. É uma doideira Então, mesmo. isso só mostra o que acontece quando a dívida ela passa a ser apoiada no Bitcoin e ela começa a ser deflacionária. Não só a dívida, mas toda a economia ela passa a ser deflacionária. E a deflação, na verdade, ela parece algo ruim, porque parece não, os economistas tradicionais tratam ela como algo ruim, porque na verdade tira a capacidade deles de intervir na economia. A inflação via impressora de dinheiro é uma medida intervencionista, e quando você insere Bitcoin como denominador, você para com essa intervenção e deixa simplesmente uma política monetária previsível e de fato confiável agir. E o que acontece é deflação da dívida. E qualquer pessoa que tinha dívida nessa época e que fez isso, comprou Bitcoin, inseriu nos seus caixas, viu seu poder de compra crescer e teve melhor capacidade de pagar essa dívida, né? Deflacionou sua dívida porque teve um crescimento exponencial no seu poder de compra. E agora, então, vou fazer uma pergunta assim, ó, daquelas pra gente, né, ir finalizando esse podcast com uma pergunta assim, que todo mundo faz. Então, quer dizer que eu posso pegar empréstimo em fiat e botar em Bitcoin e esse empréstimo vai ser pago rapidamente? Vai ser melhor eu ter Bitcoin do que fazer o empréstimo hoje? É que assim, essa pergunta ela envolve a pessoa assumir um risco que muitas vezes ela não é capaz de assumir, porque vai depender da capacidade de cada um de pagar essa dívida, mesmo que o Bitcoin não suba na velocidade que a pessoa espera. Então vamos supor, a pessoa pega um empréstimo de 50 mil reais para comprar Bitcoin numa taxa de juros de 10%. Ela tem que ter uma expectativa ou uma liquidez em fiat, em reais, para suportar caso o Bitcoin não suba 10% ao ano, porque agora a taxa de juros está em média 10%. Né? Então, o Bitcoin ele não é algo como renda fixa, que é previsível, entre aspas, a taxa de juros, mas é previsível também a diluição e a perda do poder de compra. Não dá para dizer que em 5, 10 anos ele vai subir. Ele tem feito isso. Mas você se alavancar dessa forma é uma possibilidade, é o que o Saylor está fazendo, ele tá criando, emitindo mais ações e vendo N formas aí de se alavancar em fiat para comprar mais Bitcoin, mas tem muita gente que quebra nesse processo, porque não tinha liquidez para suportar um longo período de tempo de oscilação e não conseguiu pagar as parcelas desse empréstimo, né? Então, em tese, em teoria, é algo viável, mas pode quebrar muita gente porque é algo bem arriscado, é se alavancar para comprar Bitcoin. É o que o Saylor está fazendo. E, enfim, Não, eu quis complexo, né? Eu quis fazer essa provocação porque justamente tu mostrou um gráfico do que teria acontecido, né, se um governo tivesse colocado Bitcoin nos caixas, teria, né, diminuído ali a dívida. E aí eu fiquei pensando, se uma pessoa faz isso, acontece o mesmo efeito. E aí isso vai, por consequência, surge essa dúvida. É que o meu receio é falar isso e a galera começar, de fato, a
pessoas que não têm capacidade nem liquidez para fazer isso começarem a se endividar para comprar Bitcoin. A Bitcoin cai daqui 6 meses e a culpada vai ser a gente falando para se endividar e comprar Bitcoin. Não é isso. O que eu tô dizendo é, acumulem, não precisa se alavancar. O próprio fato do Banco Central americano, se ele tivesse colocado nos seus caixas, mostra como deflaciona a dívida. Mas tem outro argumento que fala que é o primeiro Banco Central a imprimir dinheiro para comprar Bitcoin vence. E isso é exatamente isso que está falando, que é se alavancar na sua própria moeda, na sua própria economia, destruir o poder de compra dela para comprar Bitcoin, porque isso, a longo prazo, tende a criar um efeito de feedback positivo, que outros países também vão fazer isso. E El Salvador está fazendo isso, né? Tá comprando Bitcoin, um Bitcoin por dia, não é? Se não me engano. Só que o caso de El Salvador é mais estável, porque eles não imprimem o próprio dinheiro. Eles dependem do dólar e do Bitcoin. Então, eles estão comprando, de fato, um Bitcoin por dia. Eles não estão usando a impressora deles para comprar Bitcoin. Mas é questão de tempo até algum país fazer isso. Começar a imprimir dinheiro, se endividar na sua própria moeda, se alavancar para comprar Bitcoin. E aí que começa a hiperbitcoinização, quando países começarem a fazer isso. E, Carol, teve um outro tópico que a gente não chegou a comentar, que eu acho que seria interessante, assim, que a partir do momento que muitas pessoas têm Bitcoin passa a ser considerado pelo sistema tradicional um ativo, uma reserva de valor, algo que tem muito valor, porque, voltando um pouquinho, hoje, como que as pessoas pegam crédito, né? Eu preciso comprovar uma renda e vou lá no banco e digo, olha, eu quero crédito para comprar uma casa. E aí eu preciso comprovar a renda para pegar aquele empréstimo, né? A partir do momento que Bitcoin passa a ser algo realmente valioso e o sistema tradicional enxerga o Bitcoin como algo valioso, se eu tenho Bitcoin, eu posso colateralizar esse Bitcoin e pegar em fiat, vai começar. Eu acho que esse é o próximo passo, né? Isso que vai começar a acontecer nessa transição. A gente está falando aqui um exercício do mundo hiper-bitcoinizado que pode levar 100 anos para acontecer. Mas até isso acontecer, vão surgir outros tipos de serviços, né? Durante esse processo de adoção. E eu acredito que a colateralização de Bitcoin vai começar a ser algo mais comum. Só que aí tem um problema, né? A partir do momento que você colateraliza, palavrinha é essa, o seu Bitcoin, você está deixando o seu Bitcoin como garantia na mão de um terceiro. E existe esse risco também, né? De algo, você vai deixar algo tão valioso na mão de alguém para pegar em moeda fiat que derrete? Exato. Acho que esse é o próximo passo, como tu falou. A gente ainda não tem empresas ou mecanismos que deem um pouco mais de segurança, se é que um dia a gente vai ter para fazer isso, porque é o que tu falou, Bitcoin é a coisa mais escassa que existe no mundo, e que tem mais potencial de valorização e assimetria em relação a todo o sistema financeiro. Por que você vai dar como garantia para pegar um empréstimo em fiat, que é um cubo de gelo? Na minha opinião, só se você já tem muito Bitcoin, e esse Bitcoin que você vai colateralizar é uma porcentagem muito pequena, e que você, tá tranquilo em assumir esse risco de perder esse Bitcoin. Porque você pode, de fato, perder. Seja porque essa empresa que custodiou esse Bitcoin, ela quebrou, ou porque você não teve liquidez para cobrir uma queda. Porque numa colateralização, se o Bitcoin cai de preço, como acontece no Bear, vamos supor, você colateralizou 100 mil reais e o Bitcoin caiu 70%. Então você tem aí uma queda gigante. Ele saiu de 100 mil reais para 30 mil reais. Você tem que pagar essa diferença. Você tem que botar essa diferença em Bitcoin nessa operação. E é aí que muita gente quebra e perde o Bitcoin que tinha. Você tem que cobrir, né, a operação. Isso, tem que cobrir, tem que depositar, né? Que a galera chama de chamada de margem, né? Sim, mas não que você não vai ter de volta esse valor, né? Se você não cobrir, eles, sim, mas já era. Mas se você cobrir, você depois tem de volta esse valor. Você paga um empréstimo e tem de volta esse valor. Mas e aí que muita gente quebra, porque às vezes não tinha essa margem, essa liquidez para cobrir, como tu bem falou, Cacá. É esse o ponto, assim, talvez não estava conseguindo ser clara em como que acontece o problema da colateralização, que é justamente a volatilidade. Mas, com certeza, isso vai acontecer e muito conforme o Bitcoin for valorizando mais. As pessoas vão usar uma pequena parcela, não todo, para comprar, enfim, uma casa para morar melhor ou para criar um negócio melhor. Vão começar o ataque especulativo ao sistema fiat, porque começa esse pensamento. Bom,
Se eu tenho Bitcoin e eu posso usar 1/10 do que eu tenho para me alavancar em fiat e criar algo que vai me trazer muito mais Bitcoin, muito mais valor para eu comprar mais Bitcoin no futuro, que é o caso de uma empresa, então faz sentido eu pegar um empréstimo em fiat, que tem uma taxa de juros artificialmente baixa, que eu vou conseguir pagar depois, e depois eu pego esse meu Bitcoin de volta, né, com a própria rentabilidade desse meu negócio. Ou, que é o que em parte, é o que o Saylor está fazendo. Então, é o ataque especulativo das pessoas usando o próprio sistema fiat, que já faziam isso antes, mas de forma mais intencional com o Bitcoin, usando a colateralização como veículo. E aí, será que os bancos vão continuar existindo num processo de hiperbitcoinização do Bitcoin? Porque daqui a pouco eu não preciso mais pegar empréstimo e também não quero dar o meu Bitcoin como garantia. E aí, como que vai funcionar isso? Os bancos vão continuar existindo, tu acha, Carol? Eu acho que sim. Só que não como eles são hoje também. E aí a gente começa a entregar para os bancos esse papel de ser o provedor de crédito colateralizado em Bitcoin, que é o que já acontece, né? Os bancos eles já estão oferecendo compra e venda de Bitcoin. BlackRock já tem ETF de Bitcoin. E tanto ETF quanto Bitcoin real, né? Bitcoin em espécie, que é o Bitcoin verdadeiro, né? Quando você envia de um endereço para o outro, podem ser justamente a fonte de liquidez que os bancos vão tentar estimular. O que a gente já tem visto, deixe seu Bitcoin aqui e receba X% de cashback ou de juros. Não sei como que eles vão chamar isso no futuro. Hoje em dia é muito cashback que se está usando, né? Ah, use Bitcoin, deixa aqui e receba cashback. Então, eu acredito que sim. Só que ao invés de oferecer empréstimos em fiat, apoiados em fiat, onde você vende o seu tempo, né? Ah, parcela em X vezes, que nem tu falou. Tu tá vendendo teu tempo de vida. Uma parte do salário lá na frente. Então, tu tá antecipando o teu salário, tu tá vendendo tempo. Comprometendo o teu tempo com essa parcela. A questão é que daí as pessoas vão deixar de vender tempo para deixar o seu Bitcoin nesse intermediário. Eu acredito que os bancos vão ter esse papel. E aí a grande questão é, será que governos vão estar ok com isso? Porque isso é justamente de reduzir demanda das moedas fiat e ampliar a demanda por Bitcoin.